Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula remota e dessa vez para dar continuidade ao assunto que você já conhece, que é função. Haja vista que dentro desse conteúdo a gente viu uma série de subtópicos voltados para a função, que foi, por exemplo, como definir uma função através de conjuntos, aquelas regras de função, para que regras que devem acontecer para que exista a função. Vimos também que cada conjunto daquele, o conjunto A representa o domínio, o conjunto B representa o contradomínio de uma função, que todos os elementos do conjunto A, que nesse caso é o domínio, são chamados de X, todos os elementos que estão no conjunto B, que é o contradomínio da função, são os elementos Y, e que existem as flechas. Só que para ligar as flechas a gente precisa de uma relação entre os conjuntos. E quase sempre essa relação é usada através de uma função, através de uma expressão, para que no final desse desenvolvimento você diga se é função ou não. Avançando um pouco mais nesse conteúdo de função, vamos fazer o estudo específico do domínio da função, certo? Como você já sabe, o domínio da função, ele é todo o domínio da função, ele é todo o conjunto A, em outras palavras, tudo aquilo que refere-se ao valor de x. Então, se a gente está estudando o domínio da função, obviamente que a gente vai estudar os valores que satisfazem a função. Mas que valores são esses? São os valores de x, certo? Então, a partir de agora, a gente vai ter expressões que a gente vai chamar de função, e essa expressão vai ter o valor de x. Esse x está ligado diretamente ao domínio da função. Isso quer dizer o quê? Que se tem x na função, obviamente que vai ter o domínio. Então, para cada função, você vai ter um domínio diferente. Então, hoje a gente vai estudar isoladamente o domínio de uma função, certo? Então, olha só, a gente vai dividir em alguns casos aqui, para que a gente começa a estudar esse conteúdo do domínio isolado de uma função, certo? O primeiro caso é esse aqui, onde você tem uma função desse tipo. O segundo caso é esse caso aqui, onde você tem uma função desse tipo. O terceiro é esse, para você observar melhor. E o quarto é esse, com a raiz quadrada. Pode ver que nos quatro casos você tem funções diferentes. Por exemplo, nesse primeiro caso você tem uma função simples aqui, ó, uma função onde tem x e tem uma potência. No segundo caso você tem aqui, observa que você tem uma fração. Você tem uma função e tem uma fração. E embaixo dessa fração tu tem x menos 3. Pode ver que aí vai te dar um domínio diferente, porque ele é diferente dessa função aqui de cima, certo? E no terceiro caso particular, você tem também duas funções. A primeira de cima e a segunda é onde você tem um valor de x na fração. Você tem também uma fração, certo? E a análise vai ser exatamente na parte de baixo da fração, ok? No quarto caso aqui você tem uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada você tem uma expressão, uma função. Então o estudo vai ser dentro dessa expressão que está na raiz quadrada, beleza? Então vamos analisar cada caso e estudar cada caso desse aqui, para que você entenda como se distingue, como se separa, como tira o domínio de uma função. Haja vista que agora eu não estou diante dos conjuntos, eu estou diante da função em si, e olhando para a função eu gostaria de saber quem é o domínio. E para saber esse domínio basta seguir algumas propriedades para saber o domínio da função. Beleza? Então olha só, o primeiro caso você tem aqui, olha, f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 1. Concorda comigo que para qualquer valor que você colocar no lugar do x, você vai ter sempre um número real? Vai, por exemplo, se você colocar o zero no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado menos 5 vezes 0, que vai dar 0, mais 6, ou seja,
o resultado final vai dar 6, então 6 é um número real. Se você colocar o 1, vai ficar 1 ao quadrado que dá 1, menos 5 vezes 1 que dá 5, mais 6, que no caso vai dar 0, certo? Vai dar 0 como resultado final. 0 é um número real. Isso quer dizer o quê? Que para qualquer número que você colocar no valor de x, substituir aí no x da função, quando você resolver, o resultado final vai dar um número real. Isso implica dizer o quê? Que o domínio da função, eu coloquei aqui, que o domínio da função vai ser todos os reais. Ah, professor, por que vai ser todos os reais? Porque para qualquer valor que você substituir ali na função acima, o resultado final vai dar um número real. Então, evidentemente que você pode colocar qualquer valor. Pode colocar um número negativo, pode colocar um número positivo, pode colocar uma fração, que lá no final você vai ter um número real. Isso implica dizer que o domínio... Por que eu coloquei domínio é igual aos reais? Porque como eu disse que eu posso colocar qualquer valor, então eu posso dizer que o domínio são todos os reais. É mais fácil eu pegar e colocar como resposta um conjunto, porque esse conjunto vai definir para mim esse discurso de eu colocar qualquer valor. Entendeu? Então, para esse primeiro caso, tá? Para esse primeiro caso, que é esse caso aqui, você tem uma função onde você pode substituir no valor, no lugar do x aqui, ó, no lugar do x, qualquer número e o resultado final vai dar um número real. Logo eu posso dizer que o domínio dessa função são todos os reais. É por isso que aparece esse R aí. Porque todos os reais, porque o que é um número real? Você sabe que o número real são todos aqueles números lá. São naturais, são inteiros, são qualquer número que tu pegar dali e substituir aí vai ter como resposta um número real. Agora, quando eu tenho nesse segundo caso, que é um caso particular, é uma fração, pode ver que é uma fração. Pode ver que nessa função aqui eu tenho 5 dividido por x menos 3. Pode ver que é uma fração, tem numerador e tem denominador. Toda vez que você tem uma função onde na tua função tu tem numerador e denominador, e na parte de baixo, o que a gente chama de denominador, você tem uma expressão onde aparece o x. Se na parte de baixo você tem uma função, então quer dizer o quê? Que para definir o domínio dessa função, você precisa definir de acordo com uma restrição. E qual é a restrição, professor? Concorda comigo que 1 dividido para 1 é 1. Por que isso? Por que dá 1? Porque essa divisão ela é válida. Por que ela é válida? Porque esse número aqui de baixo ele não pode ser 0. Haja vista que se for 0, você tem um absurdo, porque não tem como você pegar o 1 e dividir para 0, tem? Tu tem um chocolate. Você pode dividir para 0 pessoas? Não, isso é um absurdo. Então, para matemática, a parte de baixo da fração não pode ser igual a 0, porque isso é um absurdo. Ah, então se não pode ser igual a 0, quer dizer que essa parte de baixo aqui, ela não pode dar 0, certo? Se não pode dar 0, então qual é o valor de x aqui para essa função que o x não pode assumir, se a parte de baixo não pode dar 0? Suponha que você coloque o 3 aqui no lugar do x, certo? Você coloque o 3. Quando você colocar o 3 aí vai ficar 3 menos 3 que vai dar 0. Aí vai ficar 5 dividido para 0. Aí eu pergunto para vocês, pode dar 0 embaixo? Não. Isso quer dizer o quê? Que para essa função, o único número que o x não pode assumir aí é 3. Por quê? Porque se você colocar o 3 no lugar do x, vai dar 3 menos 3. E o resultado final vai dar 5 dividido para 0. E não pode ficar 0. Tá? Então a gente acabou de identificar aí uma restrição para funções onde tem denominador, onde o x aparece na parte de baixo. Qual é a restrição? Que para encontrar o domínio, o denominador tem que ser diferente de 0. Isso quer dizer o que, professor? Que tudo que tiver no denominador, tu vai colocar diferente de 0. Porque não pode ser 0 de fato. Então, qualquer expressão que tiver no denominador, tu pega essa expressão e coloca diferente de 0. Ok? Que foi o que foi feito aqui, ó. X
pode ver, x menos 3, que é a parte x menos 3, que é a parte que aparece aqui embaixo, diferente de zero. Ah, mas está diferente de zero, tu pode tratar isso como uma igualdade e trabalhar essa igualdade, tá? Então esse 3 ele tá negativo, passa para o outro lado positivo. Quando tu passa para o outro lado no positivo, vai ficar assim, ó. X diferente de zero, que já estava aqui, mais 3. Só que 0 mais 3 dá 3, então é por isso que aparece aí x diferente de 3, tá? Então, ou seja, aquilo que eu falei, para encontrar o denominador dessa função, o domínio é qualquer número real, menos quem? Menos o 3. É por isso que x tem que ser diferente de 3, que esse é o domínio dessa função, beleza? Na próxima aula a gente continua com esses casos particulares e faz alguns exercícios.